Bem, muito bem-vindos a mais um webinar da Fresoft. Este vem no seguimento do webinar que iniciámos na passada terça-feira e que até na semana anterior também já mencionámos aqui algumas situações, alguns mapas que vão ser submetidos para o Tribunal de Contas, agora na prestação de contas. Portanto, na terça-feira iniciámos com os mapas de microentidades e não só, porque muitos dos mapas que foram abordados eram transversais a micro, pequenas e regime geral. Hoje vamos dar seguimento a esses mapas que já foram abordados. O vídeo do webinar da passada terça-feira já se encontra disponível. Portanto, quem quiser consultar pode ir dentro da aplicação ao menu ajuda, vídeos e tem acesso a esses vídeos. Volto a mencionar também que dentro do canal da Fresoft, quando estão a consultar os vídeos, tem lá a documentação que é abordada aqui na apresentação. A Márcia, que hoje me está a dar apoio, também já vos vai enviar aí no chat a apresentação de hoje, portanto, quem quiser ficar com a apresentação, ir acompanhando ou tomar notas, vai poder fazê-lo. E pronto, os temas de hoje, portanto, é dar seguimento ao webinar da passada terça-feira, mapas de Tribunal de Contas, e depois no final vamos repetir ou mencionar novamente as novas funcionalidades que já saíram, e com mais uma chega ali a uma alteração dos mapas, que já vamos mencionar esse facto. Pronto. Dando continuidade então aqui à apresentação. Vamos lá aqui então, novo compartilhamento, e vamos aqui compartilhar aqui a tela. Vou interromper aqui a partilha, vamos partilhar novamente e vai aqui a minha tela completa. Pronto. Portanto, no que diz respeito ao webinar, já sabemos as regras, é uma formação dada online, é suposto demorar de 60 a 90 minutos e na parte final temos sempre uma sessão de esclarecimentos, porque essa é a parte mais importante, é a parte em que vocês colocam as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas ansiedades também no que diz respeito ao software, e aí é o feedback que a gente tem, que é a parte mais importante. Portanto, eu neste momento já cortei o som, o chat, a Márcia vai estar a dar apoio, e durante a sessão de esclarecimentos, levantam a mão, colocam as vossas questões, as outras que foram apontadas serão respondidas também. Os temas de hoje será mapas para Tribunal de Contas, anexos e novas funcionalidades. Pronto. E vamos dar seguimento ao webinar que iniciámos na passada terça-feira. Portanto, no menu Mapas, vocês têm uma opção nova, que é Mapas Tribunal de Contas. E dentro deste menu vão ter todos os mapas a imprimir para a conta de gerência e para poder exportar também os mapas para submeter no Tribunal de Contas. Então, explicando este menu, eu vou passar aqui para a aplicação. Okay. Aqui no menu Mapas. Vamos lá passar para a aplicação. Okay. No menu Mapas, temos Mapas de Tribunal de Contas. Portanto, e neste menu, do lado esquerdo, eu tenho a possibilidade de selecionar os mapas, todos automaticamente, ou apenas aqueles que eu pretenda selecionar para levar à Assembleia, à prestação de contas, e aqueles que estejam selecionados, em baixo, eu tenho aqui imprimir selecionados, eles geram um PDF único com todos aqueles mapas. Portanto, se fizerem desta forma a impressão do mapa, em vez de depois de estar a enviar vários mapas para os elementos do executivo e do deliberativo, podem enviar apenas um PDF onde vão todos os mapas a reportar para essa demonstração de resultados. Okay? Se quiserem imprimir um a um, já vamos ver que temos aqui a coluna para imprimir mapa a mapa. Portanto, do lado esquerdo posso selecionar os mapas a imprimir para gerar um PDF único com toda essa informação. Em baixo tenho os campos para colocar as datas do executivo e do deliberativo. Portanto, são estas datas que depois vão aparecer nos mapas, portanto, data da reunião do executivo, data da reunião do deliberativo. Tenho aqui o campo para definir a localização dos ficheiros, ou seja, quando tiver aqui a possibilidade de exportar os ficheiros XML, por defeito ele vai exportar para esta pasta. Ele por defeito está a exportar para o próprio computador onde se encontram, onde está instalada a aplicação, que neste caso é aqui o CRP Fresoft, e depois ele vai criar uma pasta chamada mapas TC / e o ano em que se encontram, para que no próximo ano, quando forem submeter os mapas do ano 2021, vão ficar numa pasta à parte e não substitui os mapas anteriores. Portanto,
é para a localização por defeito que ele está a gravar os XMLs. Realce que esta versão para gravar os XLLs, olha, está aqui alguém a tentar partilhar aqui. Ok, novo compartilhamento. Deixa-me saber aqui uma questão. Ok. Realce que a opção para exportar os XMLs, a versão que vocês têm não está a exportar os XMLs. Eventualmente, na versão que vamos lançar entre hoje e segunda-feira, ainda não é certo quando é que vai sair, para as micro, provavelmente já vão ter os portais XML, mas vão receber essa informação na nota informativa que recebem por e-mail com a versão. Depois, para além de ter aqui o espaço, temos 3 colunas, para além de ter os mapazinhos todos, e que estão agrupados de acordo conforme está na informação contabilística do Tribunal de Contas, na nota informativa número 1 de 2019, estão agrupados desta forma. Temos aqui 3 colunas. O menu abrir menu, onde é possível abrir cada um dos mapas para configurar a informação e para imprimir mapas com mais detalhe. Por exemplo, a demonstração de desempenho orçamental, por defeito, quando eu mando imprimir, ele apenas sai o modelo oficial que está previsto, ou seja, vai agrupado pelos R's e pelos D's. Portanto, a mesma coisa para a execução da receita e da despesa, isto já foi mencionado na terça-feira passada, mas, efetivamente, o modelo oficial que está agregado pelos R's e pelos D's, muitas vezes não é suficientemente claro, então há a possibilidade de imprimir coisas económicas desagregadas, portanto, é isso que nós podemos fazer aqui a partir deste menuzinho para abrir aqui e discriminar aqui desdobramento de económicas. Portanto, hoje vamos dar continuidade à formação da terça-feira passada. Portanto, o abrir menu serve para configurar os mapas, a coluna do ver serve para imprimir os mapas um a um. Já vimos que se eu for imprimir os selecionados, ele gera um PDF único com todos os mapas que estão selecionados. Se eu quiser imprimir um mapa específico, é só clicar aqui no símbolozinho da impressora e o mapa ficará disponível para impressão ou para exportar. Já agora, relembro também que sempre que estão a visualizar um mapa, aqui na barra de ferramentas tem o botão para exportar. Por defeito ele exporta logo para PDF. Se quiserem até exportar para outro tipo de formato de ficheiro, por exemplo, para um ficheiro de Excel, para um ficheiro do Word, algum outro tipo de formato, tem a possibilidade de escolher, clicando nesta setinha, escolher esse outro formato de ficheiro. Portanto, depois de escolher o formato de ficheiro, é só clicar em cima do botãozinho para exportar. Na primeira janela, clicam em OK. Na segunda, vão escolher para onde é que querem gravar, para o ambiente de trabalho, podem criar uma pasta, mapa prestações de contas 2020, atribuem o nome ao ficheiro, teste, fazem guardar, e ele guarda este ficheiro, neste caso em PDF, na pasta de destino que vocês selecionarem. Isto é possível não só aqui nos mapas do Tribunal de Contas, mas em todas as aplicações da Fresoft. Qualquer mapa que estejam a consultar e a visualizar, antes de imprimir, conseguem exportar e gravar em PDF para enviar por e-mail a alguém, por exemplo. Ok? Que eu vou dizer, deseja abrir o ficheiro, eu vou dizer que não serve, não vale a pena. Pronto. E basicamente este menu do Tribunal de Contas é isto, portanto, definir as datas em baixo, definir a pasta de destino para depois exportar os ficheiros XML, tenho aqui o botão abrir para editar alguns mapas, que já vamos ver aqui vários que vão ter que ser inseridas informações para poder imprimir os mapas, e o botão ver para imprimir o próprio mapa. Por fim, aqui o exportar XML, ou em alguns casos vai ser para exportar para ficheiro Excel, ok? Vai ficar disponível, neste momento se clicar ele ainda não está a exportar o ficheiro XML, porque nós também estamos a validar a informação no site do Tribunal de Contas e só depois de termos a certeza que todos os ficheiros estão a ser validados convenientemente, e realce novamente aquilo que foi dito na passada terça-feira, no Tribunal de Contas neste momento há uma dupla validação. Já vamos ver isso também, que eu vou abrir aqui o site do Tribunal de Contas, vou-lhes mostrar apenas. Ele faz a validação para o Tribunal de Contas e faz a validação para o Ministério das Finanças, ok? Portanto, cada vez mais há mais documentação técnica a submeter às respectivas entidades e cada vez mais há a validação dessa informação que é submetida. Temos como exemplo o CISAL, temos agora o Tribunal de Contas, que tem uma dupla validação, e há mais outros tipos de ficheiros que cada vez mais temos que submeter às entidades receptores e responsáveis pelo tratamento dessa informação. Pronto. Depois, temos aqui os tais grupos de mapas. Eu vou aqui minimizar aqui
estes primeiros grupos, porque já vimos na apresentação da passada terça-feira e vamos dar continuidade aqui à apresentação. Portanto, o menu Mapas Tribunal de Contas, já expliquei aqui o form que vai aparecer, a janela que vos vai aparecer. Notas a ter em conta. Para imprimir estes mapas, não esquecer de fazer o apuramento de resultados, porque alguns mapas dependem dos valores desse mesmo apuramento de resultados. Ou seja, o que eu estou a dizer, voltando aqui à aplicação, se eu for aqui ao menu Apuramentos, estando sempre no ano 2020, no menu Apuramentos, Apuramento de Resultados, a única coisa que tenho que fazer é clicar aqui em Confirmar. O apuramento de resultados é automático. Para o fazerem, têm apenas que ter tudo conferido: movimentos bancários, a reconciliação bancária, verificar que não há lá movimentos a mais ou a menos ou para anular na receita ou na despesa. Está tudo conforme, está tudo conferido, é só clicar em confirmar e ele faz o apuramento de resultados. Para além do apuramento de resultados, os valores são calculados genericamente com base no mês 14. Portanto, a maioria dos mapas que nós vamos ver aqui, ele vai buscar ao mês 14, embora alguns até vá buscar ao mês 13 e ao mês 12. Mas genericamente, daí temos que ter o apuramento de resultados feito para ter não só o mês 12 todo executado, mas as contas saldadas para o mês 13 e 14. O mapa das operações de tesouraria foi mencionado na passada terça-feira. Eu vou aqui realçar mais uma vez aqui nos mapas para o Tribunal de Contas. Temos aqui operações de tesouraria. O modelo oficial que é enviado para o Tribunal de Contas vai aqui por contas SNC, okay? Pelas orçamentais, ok? Resultado: este mapa muitas vezes não é suficientemente translúcido para quem o vai ler. Sugestão: alguns dos mapas, em vez de imprimirem só os mapas oficiais, podem vir também aqui ao abrir menu e podem imprimir aqui os modelos que vocês tanto utilizam no dia a dia e muitas vezes, em vez de ser só o modelo oficial agrupado pelos Ds e pelos Rs, fazer a impressão com as económicas discriminadas. Porque caso não o façam, portanto, e aqui já temos o mapa que vocês conhecem das operações de tesouraria, caso não discriminem as económicas, o que vai acontecer é que vai chegar à Assembleia e eles vão ter dificuldade em ler um novo mapa porque é diferente dos anteriores que levavam à aprovação. Aliás, a aprovação e apreciação, as duas. Já vamos ver, isso há de ser outro tema abordado mais para a frente. Portanto, o mapa das operações de tesouraria, tal como outros, uma sugestão que eu faço é, para além de imprimirem o modelo oficial do Tribunal de Contas, é que se virem que a informação que consta no modelo oficial não é suficientemente clara, podem vir aqui à coluna do abrir menu e aqui ele vai buscar o menu da impressão do mapa que vocês utilizam nos vossos dia-a-dia e fazer a impressão. Portanto, e aqui já parece discriminado todas as classificações de OTs com os respectivos valores. Mais notas a ter em conta. Os mapas são impressos de acordo com os modelos disponíveis na NCP 26, portanto, Norma Contabilística 26 e Instrução número 1 do Tribunal de Contas. No entanto, é possível imprimir e anexar mapas desagregados por económicas. Foi esta informação que eu estive aqui a passar até agora. Okay? Portanto, para além de imprimir os modelos oficiais, e que vocês devem ter esta legislação próxima de vocês, caso tenham alguma dúvida, para consultar a legislação que implementou o SNC, dentro desta legislação, deste diploma que implementou o SNC, tem as normas contabilísticas todas, da 1 à 27. Aqui a que mais importa para as autarquias, para as juntas de freguesia, efetivamente, é a norma contabilística 26, mas poderão ter consultado outras normas contabilísticas. Nestes documentos, na legislação, mencionam lá todos os termos e todos os modelos de mapas que são utilizados e explica todos esses termos e todas essas colunas e quem é que são os responsáveis, ok? Já vamos chegar aqui também quando chegarmos aos modelos dos documentos. Portanto, nós hoje vamos passar então aqui para o agrupamento 5, portanto, porque até aqui, até ao 4, nós já demonstrámos na passada terça-feira e cujo vídeo já se encontra disponível aqui no menu Ajuda Vídeos. Okay? Portanto, vamos começar aqui com o agrupamento de mapas 5, anexo às demonstrações orçamentais. Portanto, o plano plurianual das ações mais relevantes, como não é de implementação obrigatória, está aqui neste anexo às demonstrações orçamentais. E este PPA, basicamente o que tem que fazer é imprimir e depois eventualmente poderão anexar. Portanto, aqui nos mapas, nos anexos, então no PPA, basicamente eu só tenho aqui o botão para imprimir. Basicamente só tenho que imprimir o PPA para quem tenha, porque não, volto a mencionar, não é de implementação obrigatória, tem aqui o PPA com os níveis superiores, é só imprimir, podem exportar para PDF e submeter à apreciação ou aprovação.
O outro mapa que temos a seguir, que é a demonstração de execução do plano das ações mais relevantes, portanto, é a execução do PPA também. Aqui eu tenho a opção para editar, mas é apenas para escolher o que é que eu quero imprimir. Se quero imprimir com os níveis superiores, qual é que é o mês, por aí fora. Mas, por defeito, a única coisa que tenho que fazer também é imprimir o mapa e exportar para PDF. Portanto, aqui já tenho o mapa da execução anual do PPA, para quem tenha, aqui com os montantes previstos, montantes executados, os níveis de execução. É isto que normalmente os elementos do Executivo e da Assembleia têm em conta, ver as execuções dos projetos que foram aprovados. Pronto. E em termos de execução do PPA, estamos falados também. Portanto, basicamente, é só imprimir. Estes simbolozinhos que vão aqui aparecer, basicamente, eu vou ter o editar, o imprimir e o XML. O XML corresponde aos ficheiros que vão ter que exportar para enviar no Tribunal de Contas. Está bem? Pronto. Retenções, mapa das retenções, também basicamente tem que imprimir. Portanto, aqui no menu dos mapas tem as retenções, é só clicar aqui no ver antes e eu tenho o mapa das retenções. Portanto, retenções e operações de tesouraria são coisas distintas, volto a mencionar. As operações de tesouraria pressupõem quando dão entrada é através de uma guia de receita, onde o dinheiro fica retido para entregar a terceiros. Todos os valores ficam retidos no ato de um registro de uma despesa. Então são consideradas retenções, estão discriminadas. Analisem bem isto, porque algumas das situações que nós temos tido aqui em carteira para analisar é que muitas vezes no início de 2020 aquilo que era já retenções deram saída como operações de tesouraria. E são coisas distintas. Operações de tesouraria e retenções são coisas distintas. Resultado, agora quando forem imprimir os mapas das operações de tesouraria, por exemplo, tem saldos negativos em operações de tesouraria. Isto é um dos motivos. Portanto, isto na prática, provavelmente, muitos destes quem teve estes problemas teve que corrigir os movimentos, teve que anular aquela saída de OTs e fazer a saída de retenções. Pronto. Mas basicamente aqui no mapa das retenções tem apenas que imprimir. Se quiserem vir aqui ao abrir menu, serve apenas para selecionar um período de datas diferente e imprimir efetivamente o mapa para um período de datas diferente. Por defeito ele está a buscar os movimentos anuais. Resumo diário de tesouraria. Portanto, isto é um mapa muito importante, que teoricamente todos os dias tem que imprimir e entregar ao executivo, especialmente ao tesoureiro, para conferir as disponibilidades, não é? De caixa, bancos, e tem aqui os valores totais. Ele vai buscar o acumulado do ano inteiro. Portanto, eu ao imprimir aqui o resumo diário de tesouraria a partir deste menu, ele vai buscar os acumulados do ano inteiro. Imprimir os acumulados do ano inteiro ou do último dia do ano acaba por os saldos para o dia seguinte refletir esse saldo para a gerência seguinte. Portanto, havia quem imprimisse só do último dia, havia quem imprimisse os acumulados para comparar com os outros mapas de execução de receita e de despesa, mas basicamente um ou outro acaba por ser utilizado. Portanto, este resumo diário de tesouraria também é só imprimir, associar à conta de gerência e aqui não temos que fazer mais nada. Se efetivamente quiserem imprimir de outras datas, podem clicar aqui no abrir menu e podem definir aqui para imprimir outras datas por conferência. Alterações ao plano plurianual das ações mais relevantes. Portanto, tenho aqui o botão imprimir apenas também, onde tenho refletidas todas as modificações. Portanto, isto é um mapa relativamente recente, aqui na aplicação, portanto já está disponível e aparece para cada um dos projetos o valor total, o saldo das modificações, o saldo dos reforços e das anulações em cada um dos projetos. Isto é igual para o PPA, como para o PPI eu também tenho este mapa. Pronto. Basicamente apenas tem que imprimir para que o Executivo e o Deliberativo tenham acesso aos valores totais que foram modificados ao longo do ano, neste caso no PPA. Estou a falar aqui de forma mais célere, mas na prática é para sobrar tempo depois para as dúvidas, até porque há aqui alguns mapas que nós vamos ter que inserir informação e que já estamos a chegar a eles, que é aqui o grupo 6, e este sim é capaz de levantar aqui mais questões da vossa parte, mais dúvidas. E como estão a ver, temos aqui muita informação, muitos mapas, ok? Eu vou voltar aqui para a apresentação, que é com um fio condutor dos mapas. Portanto, o mapa das retenções serve apenas para ser feita a sua impressão. O resumo diário de tesouraria também é feita apenas a impressão. As alterações ao plano das ações mais relevantes é apenas feita a impressão e basicamente estamos conversados quanto àquele grupo 5. Passamos para o grupo de mapas 6, documentos genéricos, relação nominal dos responsáveis. Portanto, quando virem aqui na apresentação modelo 2, lembram-se que na terça-feira eu mencionei aqui alguns documentos que devem ter em conta. Nomeadamente, eu vou mudar aqui para aqui os meus PDFs. Deixa-me lá aqui interromper aqui. Novo compartilhamento.
Vamos saber se há aqui alguma informação importante. Bom dia a todos. Ainda não. Não tenho som, eu aqui tenho mesmo que validar aí as questões do vosso computador. Aqui não consigo resolver neste momento. Pronto. Voltando aqui aos documentos genéricos, o que é que eu queria fazer? Vou interromper aqui a partilha, vou voltar a compartilhar aqui outra janela, aliás, e vamos passar aqui para os PDFs. Porque é que ele não me deixa aqui partilhar aqui os PDFs? Vamos partilhar de outra forma então. Okay. Não está a permitir. Deixa-me interromper. Agora vão ficar aqui comigo aqui um minutinho. Vou ver o que é que se passa aqui com os PDFs que não me está a permitir abrir, mas vamos abrir agora aqui o 4. Acho que foi aqui. Só um minutinho. Vamos lá abrir aqui outra janela e aqui já vamos ter a possibilidade de visualizar. Esta instrução número 1 do Tribunal de Contas é de alguma importância, que tenham presente esta documentação, porque deve-vos acompanhar, porque estes modelos que estamos aqui a mencionar vêm nesta instrução número 1 do Tribunal de Contas, instrução número 1/2019. Bem, eu não vou conseguir aqui partilhar mesmo estes PowerPoints, estes documentos em PDF, aqui com um problema técnico, mas vamos voltar aqui então à apresentação. Ok. Pronto. Aqui este modelo 2 é um modelo que está na instrução número 1/2019 do Tribunal de Contas. Okay? A relação nominal dos responsáveis, neste caso, já vão ter que editar na nossa aplicação, vão ter que inserir as linhas dos elementos do executivo que são responsáveis pela prestação de contas, vão ter que imprimir o mapa e depois têm a possibilidade de exportar para XML para carregar no site do Tribunal de Contas. Pronto. Basicamente, aqui na nossa aplicação, se for aqui este grupo número 6, relação nominal dos responsáveis, o primeiro mapa vão ter que clicar no editar. Pronto. E no editar vai-vos aparecer aqui a janela para definir o período da data de relato, portanto, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e depois vão ter que adicionar as linhas dos vários elementos do executivo, onde vão ter que colocar aqui o nome do presidente, do secretário, do tesoureiro, qual o órgão / cargo, portanto, órgão executivo, presidente, executivo, tesoureiro, secretário, vogal, eventualmente. Se tiverem elementos do executivo que deixaram de pertencer ao executivo, a meio do mandato, tem que incluir todas as pessoas que ao longo do ano tomaram posse de cargo neste órgão, com os respectivos períodos de responsabilidade. Vão ter que colocar aqui a morada, código postal, a extensão do código postal e a localidade. Portanto, isto já era feito no passado e continua a ser feito. Tem que inserir aqui todas as linhas. Depois de inserir todas as linhas, todos os elementos do executivo, tem o imprimir, tem o gravar e tem o fechar. O imprimir serve para imprimir o mapa, portanto, imprimir o mapa, podem exportar para PDF para enviar em anexo a quem quer que seja, e tem aqui o fechar. Portanto, basicamente, a relação nominal dos responsáveis vão ter que editar, inserir as linhas, imprimir e é só. No Tribunal de Contas, depois vão ter que anexar este PDF. Responsáveis pelas demonstrações orçamentais. Este é um dos mapas também, vão ter que editar e vão ter que inserir aqui quem são os responsáveis pela elaboração, apresentação e aprovação dos documentos. Portanto, quando inserem uma linha, logo no primeiro campo responsabilidade, ele pergunta logo se é responsabilidade pela elaboração. Quem regra é o funcionário ou contabilista certificado e para a apresentação será o executivo. O executivo ou o presidente será o responsável pela apresentação e aprovação da conta de gerência. Depois é colocar aqui, mencionar aqui o nome, o cargo e basicamente no final gravam e mandam imprimir. Portanto, este mapa, para além de ser impresso, vai ter que ser exportado depois o XML também, onde podem, no site do Tribunal de Contas, anexar este mapa. Ata da reunião de apreciação das contas do órgão competente e a ata da reunião de aprovação. Portanto, temos dois, parecem semelhantes, mas não são. Não são os mesmos. Temos a ata de apreciação, que é do deliberativo, são eles que apreciam, e a ata de aprovação. Já vamos ver daqui a pouco no site do Tribunal de Contas que efetivamente vocês podem anexar as duas atas. Okay? Até agora, e sempre foi assim, apenas têm que obrigatoriamente anexar a ata da aprovação, que são os responsáveis, a ata do executivo.
Têm lá a possibilidade de anexar a ata também do deliberativo, caso a tenham disponível, podem anexar, embora, eu vou mudar aqui para o site do Tribunal de Contas. Ok. Ata de reunião de apreciação. Ok. Caso não tenham ata disponível, porque se for no final de junho, por exemplo, e já sabem que podem apreciar e aprovar as contas até o final de junho. Caso não tenham a ata aprovada, porque alguns aprovam a minuta em ata, e aí tem logo disponível no final da Assembleia, outros nem por isso. Só aprovam depois na próxima Assembleia de Freguesia. Então, aqueles que não têm ata têm aqui a opção para não existem movimentos. Há vários mapas que têm esta opção. Aqueles mapas que vocês não tenham informação para submeter e que tenham que efetivamente preencher aqui com alguma informação, se não a tiverem, o que têm que fazer é clicar aqui em não existem movimentos e depois vão ter que gravar, okay? Confirmar os dados, em primeiro lugar, gravar e depois vão conseguir submeter a conta de gerência sem submeter, neste caso, a ata de apreciação. Pronto. Mas voltando aqui à aplicação, as atas da reunião de apreciação e de aprovação, aquilo que têm que fazer é editar efetivamente os mapas, podem preencher com a informação da data inicial e final do relato, quem é o órgão competente, Assembleia de Freguesia ou Executivo, a data da reunião, o total de votos presentes, votos a favor, votos contra, declaração de voto total e contra. Para além de preencher esta informação, depois podem gravar e exportar o tal XML que pode ser lido a partir do site do Tribunal de Contas, e aí já não tem que estar a carregar no site do Tribunal de Contas, podem anexar aqui também a ata. Eu chamo a atenção que no site do Tribunal de Contas, para além de terem que preencher estas votações, tem aqui o quadro 2, onde vão ter que obrigatoriamente anexar as tais atas, ok? Portanto, no site do Tribunal de Contas tem não só que preencher o quadro 1, como também que anexar a ata. Pronto, no quadro 1, se exportar o fecheiro XML da nossa aplicação, vão clicar aqui em importar mapa, importa o fecheirozinho que foi exportado a partir da nossa aplicação e ele carrega esta informação automaticamente. Terão só que depois, posteriormente, no quadro 2, fazer o anexar da ata do executivo ou do deliberativo, consoante seja a de apreciação ou a de aprovação. De aprovação executivo, de apreciação deliberativo. Okay? Portanto, em ambas eu posso exportar o XML e ler, que ele faz a leitura desta informação, posso carregá-la aqui. No quadro 2, depois vão ter que anexar obrigatoriamente a ata. Volto a chamar a atenção então que na ata de apreciação, se não a tiverem, não se esqueçam de colocar aqui não existem movimentos, porque a ata pode ser aprovada só na Assembleia seguinte. Voltando então aqui para a apresentação. Portanto, a relação nominal dos responsáveis, já vimos que é o modelo 2 daquele documento do Tribunal de Contas, da ficha informativa número 1 de 2019, vão ter que inserir os elementos, imprimir e depois poderão exportar o XML. Os responsáveis pelas demonstrações orçamentais, também é o modelo 4 do mesmo documento, vão ter que carregar as linhas com os responsáveis, seja o nome do funcionário e os elementos do executivo, depois vão ter que imprimir e exportar o XML. Podem carregar esta informação diretamente no site do Tribunal de Contas, mas se prepararem logo a conta de gerência aqui com os respectivos mapas, é só exportar e já não perdem tanto tempo para carregar a informação depois no site do Tribunal de Contas. Ata da reunião de apreciação de contas é o modelo 5 do tal documento do Tribunal de Contas, tem que inserir os nomes dos elementos, tem que imprimir e podem exportar o XML. Aqui o exportar é facultativo porque podem carregar esta informação diretamente no site do Tribunal de Contas. A ata de reunião de aprovação, então tem que carregar também as linhas com os elementos dos responsáveis pelo órgão que faz a aprovação, que é o executivo neste caso, insere os elementos do executivo, imprimem o mapa e podem exportar também para XML. Depois temos o mapa de acumulação de funções, é o modelo 10 também do mesmo documento do Tribunal de Contas, onde vou ter que editar, imprimir e exportar o XML. Vamos voltar aqui para a aplicação, mais uma vez. Portanto, acumulação de funções. Se tiverem algum funcionário em acumulação de funções, basicamente o que vão ter que fazer é chegar aqui então tem que vir ao editar, vão ter que adicionar linhas e colocar aqui o nome do funcionário, a designação em que moldes é que ele tem acumulação de funções, qual é que é o seu cargo, a data de provimento, quando é que foi aprovado, portanto toda a informação que está prevista no modelo que está naquele documento do Tribunal de Contas, está bem? Depois de preencherem toda a informação, no final vão gravar, fecham, podem imprimir e podem exportar e podem imprimir. Este aqui só é impresso. Este mapa de acumulação de funções, neste momento, ele não vai ter o XML, ok?
Reconciliação bancária, muito importante, e já foi mencionado em 2 webinars anteriores. A reconciliação bancária neste momento, para além de ter que ser feita obrigatoriamente, é uma importante ferramenta de validação de todos os movimentos contabilísticos. Vocês têm aqui também uma importância extra na submissão dos mapas para o Tribunal de Contas, porque neste momento os saldos bancários mais os saldos de caixa são comparados com o saldo para a gerência seguinte. Ele confere esses valores todos. Portanto, este mapa da reconciliação bancária, eu vou aqui ao editar, isto já foi mencionado nos 2 webinars anteriores. Portanto, neste quadro que aqui tem, que é importante voltar a mencionar. Do lado esquerdo em cima vão ter as vossas contas bancárias. Para quem tem o módulo de reconciliação bancária no programa de contabilidade e tenha o extrato número 12 gravado, registado, saldado, ele vai buscar automaticamente o saldo final do extrato bancário número 12. Quem faz e bem a reconciliação bancária na tesouraria, pega nesses dados dos mapas que lhe são fornecidos pela tesouraria e colocam aqui manualmente. Portanto, do lado esquerdo são as minhas contas bancárias com o saldo final que eu tenho na conta bancária, no último extrato do ano. Normalmente o extrato 12. Do lado direito tenho 2 campos, em cima e em baixo. Em cima, para quem tem a reconciliação bancária feita na contabilidade, vai aparecer automaticamente todos os cheques e depósitos em trânsito. Ok? Após terminar a reconciliação bancária na contabilidade, cada uma das contas bancárias vai aparecer aqui em cima, neste quadro de cima, todos os cheques em trânsito, todos os depósitos em trânsito. Quem não tem que os lançar aqui no quadro de baixo. Eu posso adicionar aqui e dizer que vou lançar um cheque em trânsito, o cheque número 1, 2, 3, 4, 5, 6, a data desse cheque, que normalmente é do ano anterior. Eu posso depois alterar aqui para 2019, por exemplo. A descrição, pagamento XPTO, qual é que é o valor? Okay? Isto é uma importância extrema, porque se eu for somar o saldo contabilístico da conta bancária mais este cheque em trânsito, tem que bater certo depois ali com o saldo final do extrato bancário. Okay? Isto é tudo conferido e, por sua vez, o saldo contabilístico da conta bancária, que ele vai ter aqui em baixo, mais os cheques em trânsito, menos os depósitos em trânsito, tem que bater certo obrigatoriamente com o saldo final da conta bancária. Se não bater certo, e que depois isto é comparado com a execução orçamental, com o saldo para a gerência seguinte, vocês não vão conseguir submeter os mapas para o Tribunal de Contas, porque os saldos não batem certo entre banco, volto a dizer, com somando e decrementando os cheques e depósitos em trânsito, não é? Tem que bater certo com o saldo contabilístico da conta bancária. Isto neste momento é tudo conferido de forma automática quando eu submeto os mapas para o Tribunal de Contas. Portanto, tenho que colocar aqui o saldo final da conta bancária, do lado direito tem que ter os cheques e os depósitos em trânsito e depois tenho o imprimir, para imprimir este mapa de reconciliação bancária, e tenho para imprimir aqui o síntese, que é o mapa a seguir que eu vos vou mostrar neste menu, onde mostra cada uma das contas bancárias, com o número da conta, com o saldo do banco, portanto, e que vocês foram buscar o último extrato, e depois tenho a este saldo, eu tenho que adicionar os depósitos em trânsito e subtrair os cheques em trânsito, e fazendo esta conta tem que me dar o saldo contabilístico. Portanto, estou a ver que esta coluna 6 corresponde à coluna 3, que é o saldo certificado pela entidade bancária, mais os depósitos em trânsito, menos os cheques em trânsito. Se eu for fazer aquela 3 mais o 4 menos o 5, obrigatoriamente tem que bater com o saldo contabilístico. Vocês têm que conferir isto, e se não bater certo, têm que voltar outra vez ao ano e reconciliar, porque isto tem que bater certo. E têm que justificar essas diferenças. E o justificar é movimentos em trânsito que efetivamente podem faltar lançar na contabilidade e que deviam estar lançados. Portanto, aqui a reconciliação bancária é muito importante. E já vamos no terceiro webinar a falar neste mapa, mas efetivamente tem uma importância extrema que até agora, se calhar, a poucos sobressaía. A síntese de reconciliação bancária, ele na prática vai chamar o mesmo formulário, porque é este mapa que eu tinha aqui, o mapa síntese, que tem que ser impresso. Portanto, e volto a mencionar que o síntese de reconciliação bancária é um modelo que vem previsto naquela nota informativa do Tribunal de Contas. Portanto, a ficha informativa número 1 de 2019. Tenho aqui então o mapa que já vos mostrei. E passamos para 3 mapas que já não são recorrentes para as microentidades. Portanto, até agora, até este mapa que aqui tenho,
eram mapas transversais para todas as entidades, micro, pequenas e regime geral. Agora vou-vos mostrar alguns mapas que são só de pequenas entidades, mas eu já vou voltar a outros mapas que efetivamente voltam a ser das micro. Portanto, estes 3 mapas não estavam disponíveis, não têm ainda no vosso software e vai ficar disponível assim a gente liberta a versão que temos preparada. Entre hoje e segunda-feira vai ser libertado, portanto, e estes 3 mapas e de agora em diante, alguns destes grupos de mapas, só vão ficar disponíveis após nós libertarmos a versão. Vou aqui controlar aqui o tempo. Portanto, reconciliação bancária, já percebemos então a importância do mapa, vão exportar para o XML para enviar no site do Tribunal de Contas. Sendo-se reconciliação bancária também, vão ter que editar, imprimir e exportar o XML para enviar para o Tribunal de Contas. Agora vamos entrar aqui dentro destes documentos genéricos, noutros 3 mapas. Responsáveis pela demonstração financeira, que é o modelo 3.1 do documento do Tribunal de Contas, que é dirigido a pequenas e regime geral, pequenas entidades e regime geral. Portanto, e basicamente eu vou ter que editar, imprimir e exportar o XML. Portanto, voltando à aplicação, eu vou aqui editar este mapa e vou ter que dizer quem é que são os responsáveis pela demonstração financeira. Isso está previsto, e eu já vos vou mostrar aqui mais à frente os anexos, isso está previsto, salvo erro, na norma contabilística número 1, no parágrafo 12, ou na norma contabilística 26, no parágrafo 44. Eu já lhes demonstro isso no próprio anexo da nota informativa do Tribunal de Contas, ele está lá a mencionar isso, já vamos lá chegar. Portanto, neste mapa, vocês têm que inserir mesmo quem são os responsáveis, que é a responsabilidade pela elaboração, pela apresentação e divulgação e pela aprovação. Portanto, pela elaboração será sempre o assistente técnico da contabilidade que vai elaborar toda a documentação, ou o contabilista certificado. A apresentação e divulgação será o presidente e a aprovação será o órgão executivo. Portanto, e depois é preencher aqui com toda a informação do cargo também. Portanto, após preencher esta informação, tem apenas que gravar e que imprimir o mapa. Okay? Para além de ter que inserir os dados. Depois vão ter que exportar o XML. Volto a realçar que aqui o XML é possível que na versão que nós vamos libertar possa ainda não estar lá disponível a opção para exportar. Mas se não ficar nesta versão que vai sair entre hoje e segunda-feira, a breve prazo, num breve curto espaço de tempo, vai estar disponível aqui o exportar XML. Depois chegamos a outro mapa da certificação de contas. Portanto, eu não sei se vocês efetivamente têm que ter certificação de contas. Eu presumo que isto seja mais dirigido a empresas públicas que sejam e que sejam abrangidas pelo SNC. De qualquer forma, o modelo de mapa, como está no site do Tribunal de Contas, nós colocamos aqui o modelo de mapa. Portanto, este documento é novo também para pequenas e regime geral. Não sei se efetivamente há obrigação da parte das entidades juntas de freguesia terem que certificar estas contas. Eu presumo que seja um relatório dos contabilistas certificados. Portanto, e vão ter que editar, imprimir e depois gerar o XML. Portanto, neste mapa de certificação de contas, mais uma vez, vão ter que inserir aqui se é obrigatório ou não. Por isso é que eu digo que esta informação tem que ser submetida. Se tem que elaborar a certificação de contas, eu presumo que na maioria dos casos das autarquias locais não tenham que certificar estas contas desta forma. Mas é algo que podem tirar essa informação com o vosso contabilista certificado. Se for obrigatório, coloca o piquezinho. Se for emitida, coloca o piquezinho. Se é obrigatório, se é obrigatório porque não foi emitida, colocar aqui uma breve informação porque é que não foi emitida, identificação de entidade que emitiu essa certificação legal de contas, portanto o nome da empresa ou do contabilista certificado que vos fez essa certificação de contas, identificação da entidade que emitiu esta certificação legal de contas. Portanto, na prática é preencher aqui todos os campos e onde podem anexar esse relatório que é feito pelo contabilista certificado. Por fim, gravam e imprimem. Okay? Aqui vou fechar. Mapa de investimentos financeiros. Também presumo que a maioria das entidades juntas de freguesia não tenham estes investimentos financeiros. Se tiverem, basicamente o que têm que fazer é editar o mapa, adicionar as linhas com a denominação do investimento, quais as entidades, fundos e natureza da entidade, o NIPC, o valor subscrito. Portanto, isto é intuitivo. O que têm que fazer é consultar efetivamente a instrução do Tribunal de Contas, consultar as normas contabilísticas que estão previstas no decreto de lei que implementou o SNC e após a consulta dessa legislação, se tiverem dúvidas, está lá discriminado tudo o que tem que preencher, o que é que corresponde a cada uma das colunas dos mapas, tem que preencher com a informação, no final gravam e imprimem. Okay?
E este grupo 6, documentos genéricos, estamos também conversados. Portanto, estes últimos 3 será para pequenas e regime geral, até o Centro de Reconciliação Bancária será também para as microentidades. Vou minimizar aqui este quadro e vamos voltar aqui à apresentação. Portanto, o mapa de investimentos financeiros é o modelo 9 do documento do Tribunal de Contas. Pequenas e regime geral tem que editar, imprimir e gerar o XML. Vamos entrar então aqui no agrupamento dos documentos específicos para administração local. Transferência de competências de órgãos do Estado. Portanto, eu presumo que na maioria dos casos vocês não tenham. Isto será mais para municípios, que são eles que recebem as transferências de delegação de competências de órgãos do Estado, embora isso já tenha entrado em vigor. Normalmente as autarquias juntas de freguesia recebem delegação de competências por parte dos municípios e não diretamente do Estado. Pronto. Se tiverem, por algum motivo, podem ter que editar e imprimir. Já vou mostrar aqui na aplicação e depois exportar o XML. Por consequência, e aqui sim se calhar já será mais importante, tem a delegação de competências do município. E aqui é o modelo 17 do referido documento. Tem que editar, imprimir e gerar o XML. Vamos então aqui para a aplicação. Portanto, neste quadro 7, transferências de competências do Estado, basicamente eu tinha que editar, adicionar as linhas, dizer quem é que foi a entidade responsável pela transferência, qual o Ministério, a lei habilitante, instrumento jurídico, portanto, volto a mencionar. Isto tem que depois perder aqui um bocadinho de tempo a consultar a legislação para preencher toda a informação relativamente a esta informação da transferência de competências do órgão do Estado, que eu presumo que nas autarquias juntas de freguesia, nas juntas de freguesia, não vão ter esta delegação de competências diretas do Estado. A delegação de competências do município efetivamente já terão e aqui vão ter que editar, inserir toda a informação também, portanto, lei habilitante, instrumento jurídico, por aí fora. Depois de preencher toda a informação relativamente a essa informação da transferência de competências, gravam e imprimem o mapa. Está bem? Isto tem que ser, para além de gravar e imprimir, vão exportar o XML para depois enviar no site do Tribunal de Contas. Ele aqui ainda não está disponível, exportar o XML, mas quanto a estes 2 mapas, estamos conversados também. Mapa de empréstimos. Para quem tem empréstimos, também vai ter que editar, inserir toda a informação do tipo de empréstimo. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, qual o número do contrato, o nome da instituição, a data da contratação, o prazo do contrato, por aí fora. Na prática, mais uma vez, tem que consultar toda a legislação, as normas contabilísticas previstas no SNC, os modelos dos documentos previstos, para poder preencher estes mapas. No final é só gravar e imprimir. Para além de inserir os dados e imprimir, depois vão exportar o XML para enviar para o site do Tribunal de Contas. Agrupamento 7, estamos conversados. Portanto, aqui, maioritariamente, nem todas vão ter. Eu volto a realçar que quando não tiverem um modelo de mapa, em muitos dos casos, eu vou voltar aqui para o site do Tribunal de Contas, vocês têm aqui a opção de dizer que não existem movimentos. Portanto, vocês para conseguirem submeter, se não tiverem movimentos naqueles mapas, devem ter que picar aqui esta opção, confirmar dados e gravar. Se não o fizerem, ele vai dizer que aquele mapa não está preenchido. Não se esqueçam de fazer isto nos mapas, mesmo para aqueles que vocês não tenham informação para submeter. Hoje, vou fazer aqui uma pausazinha. Hoje aqui os nossos clientes vão levar uma tareia, não é, Márcia? Já viste há quanto tempo é que eu estou a falar com tantos mapas? Isto é para percebermos o grau de exigência que neste momento as autarquias estão a ser submetidas. Portanto, e consequentemente nós, enquanto vossa empresa parceira e que temos que disponibilizar todos estes reportes, estamos a trabalhar nas mesmas, está bem? Portanto, nesse sentido, podem estar serenos que as coisas estão a ser tratadas. Mais uma vez realço também, em tom de acalmia, que para além desta exigência que tem sido feita para com as autarquias, a própria legislação prevê um alargamento dos prazos de entrega dos mapas, mesmo por causa da implementação do SNC e também por causa do momento em que nos encontramos de pandemia, está bem? Portanto, toda esta informação está a ser tratada por nós enquanto o que é exigido e que a aplicação tem que fazer, e estamos a tratar, daí estarmos a dar estas formações. Tem um prazo para entregar até o final de junho, portanto, vamos concluir esta informação, vamos ter tempo para o fazer e vocês também vão ter esse tempo para prestar esta informação ao Tribunal de Contas.
Grupo 8, demonstrações financeiras individuais. Ok, então que mapas é que temos aqui? Aqui já vamos falar novamente num grupo, enquanto no grupo 7, efetivamente, as microentidades também poderiam ter que submeter aqueles mapas. Para este grupo 8, 9 e 10, que já vamos falar, maioritariamente é tudo para autarquias que sejam abrangidas por regime geral e consideradas pequenas entidades. Portanto, este balanço, ele vai buscar os dados ao mês 14, portanto, mais uma vez tem que ter um encerramento de contas feito. E vou ter que apenas imprimir o balanço e exportar o XML. Na demonstração de resultados por natureza, ele vai buscar os dados ao mês 13, também dirige-se apenas a pequenas e regime geral. Tenho apenas que, aqui o editar, já vamos ver, é porque eu posso querer imprimir o mapa para outros períodos, mas basicamente eu tenho que imprimir e exportar o XML. Eu vou voltar aqui para a aplicação, portanto, aqui na aplicação, neste quadro 8, o balanço, eu posso editar para imprimir de outros períodos, mas normalmente ele imprime automaticamente e vai buscar a informação já após o apuramento de resultados ao mês 14. Eu só tenho que imprimir aqui o mapazito, exportar o XML e colocar no site do Tribunal de Contas. Demonstração de resultados por natureza, também basicamente eu tenho que imprimir e exportar o XML, ok? Imprimir e exportar, ele tem que o editar, mas basicamente é se eu quiser imprimir de um período diferente. Ele por defeito vai buscar ao mês 13. Mais. Demonstração das alterações de património líquido, DAPL, e aqui é um mapa novo. E aqui eu já tenho algumas coisas para vos mostrar, isto para as pequenas e regime geral. Isto já foi mencionado na passada terça-feira, mas eu vou voltar a referir, até porque nem todos estiveram presentes na passada terça-feira. Portanto, este mapa de demonstração de alterações de património líquido é um mapa novo, que por defeito vai buscar os dados ao mês 14 e dirige-se a pequenas e regime geral. Portanto, as microentidades não têm que fazer este mapa. Então vamos demonstrar aqui na aplicação. Para além de ter a possibilidade de imprimir o mapa e de configurar o mapa, eventualmente, a partir aqui do menu do Tribunal de Contas, eu vou-vos mostrar que aqui no menu Mapas, Financeira, Demonstrações Financeiras, eu tenho aqui demonstrações de alterações de património líquido e depois vou mostrar de seguida as demonstrações de fluxo de caixa, está bem? Aproveito já esta onda e mostro já os dois mapas. Quando chegarmos aos mesmos para a submissão para o Tribunal de Contas, já vimos os mapas, configuração, como se imprime. Demonstração de alterações de património líquido, basicamente, eu só tenho que imprimir, porque ele já tem tudo configurado. Mas cabe-vos a vós, enquanto entidade, confirmar se concorda ou não com as configurações do mapa. Ok? Então, para além de imprimir, que ele vai buscar sempre, já vimos ao mês 14, nós temos aqui um mapa de conferência, onde ele vai buscar a linha de configuração deste mapa, DAPL. Para este mapa da demonstração do património líquido, existem várias colunas no respectivo mapa, cada coluna corresponde aqui a este DAPL 01, 08, 10, por aí fora, e aqui relacionado com cada coluna do DAPL, eu vou ter as linhas do balanço, ok? E à frente tenho também as colunas do balanço, a conta SNC do balanço, com o saldo dessa conta SNC. Portanto, este mapa, já vos vou mostrar agora como se configura, que ele tem uma configuração tipo onde todas as contas estão configuradas. Portanto, aqui nós passamos uma mensagem de despreocupação no sentido que sugerimos uma configuração automática, mas é da vossa parte que tem que confirmar se concorda ou não com esta configuração automática. Portanto, neste mapa novo, que se dirige a pequenas e regime geral, para além do imprimir e do mapa de conferência, eu tenho aqui a opção configurar mapa contas. E vou ter aqui todas as linhas barra colunas do DAPL, e se eu clicar aqui na linha, eu posso aqui depois expandir para ver quais é que são as contas que estão afetas. O que é que acontece? Ele em baixo, neste quadro, ele tem aqui 3 botões. Aqui do lado, no canto inferior esquerdo, até tem mais. Do lado direito também tem aqui mais 2, mas não é para o que eu quero mostrar agora. O gerar a configuração default serve para colocar esta sugestão de configuração de contas associando às respectivas colunas do DAPL. Portanto, se eu clicar aqui, ele gera novamente a configuração default. Se vocês alterarem porque não concordam e gravarem, e depois voltarem a clicar em gerar configuração default, ele substitui as alterações que vocês fizeram por esta configuração tipo. Isto é apenas uma sugestão da nossa parte. Depois, se eu clicar aqui em contas não configuradas, ele vai imprimir uma relação das contas que efetivamente não estejam configuradas.
eu volto a dizer que este mapa já vai configurado por defeito e todas as contas estão configuradas. Mas se quiserem retirar, por exemplo, aqui deste DAPL 09, aqui a conta 521 e afetar a outra coluna do DAPL, eu posso chegar aqui à 521, clicar na cruzita, ele passa para o lado direito. Se eu agora imprimir a lista das contas não configuradas, eu tinha que gravar. Se eu for imprimir as contas não configuradas, depois já vamos ver aqui que ele vai imprimir esse mapazito. Mas na prática, eu se retirar daqui uma conta, depois vou ter que ir para outra linha e vou ter que, selecionando a linha, ao clicar aqui no mais, ele passa para aquela coluna do DAPL. Ok? Portanto, se eu não concordar com esta configuração de default, vocês podem sempre retirar as linhas e adicionar às colunas do DAPL onde os vossos contabilistas certificados considerem que deva ser enquadrada o saldo daquela conta SNC. Por fim, tenho que guardar e depois posso imprimir o mapa. Para além do gerar configuração default e imprimir as contas não configuradas, tenho aqui o imprimir configuração, onde ele vai imprimir aqui então todas as contas por coluna do DAPL. Portanto, para cada uma das colunas, ele tem aqui a relação com as contas SNC que lhe estão atribuídas. Ok? Mapa que foi disponibilizado agora, tem que confirmar se concorda ou não com esta configuração e depois nos mapas Sisal já tem a opção para exportar estes mapas para o Sisal. Pequenas, em regime geral, já estamos tratados mais este mapa. Vou adiantar já também aqui nos mapas financeira, demonstrações financeiras, a demonstração de fluxo de caixa. Aqui já carece que os vossos contabilistas certificados tenham que confirmar as configurações, porque aqui nem todas as contas têm relação diretas e estão enquadradas, já vamos ver como aqui no mapa da demonstração de fluxo de caixa. Portanto, mais uma vez eu tenho apenas que imprimir o mapa, mas antes de imprimir, o que é que eu devo fazer? Tenho um mapa de conferência, onde no mapa de conferência ele vai ter aqui as contas SNC que estão associadas aos códigos do balanço. Okay? Depois tenho aqui a coluna do total de pagamento e total de recebimento. Se as contas forem de receita, aparecem os valores recebidos naquelas contas. Se as contas forem de despesa, e está aqui os R's e os D's, aparece aqui na coluna dos pagamentos. Portanto, aqui esta de fornecedores é do tipo D, tem aqui a coluna, tem aqui os valores no total de pagamento. Portanto, se for receita, total de receita. Se for pagamentos, total de pagamentos. Se for T tudo, que existe aqui o T tudo, ele não tem aqui nenhuma conta desse tipo, mas poderá aparecer nos pagamentos e nos recebimentos. Okay? Portanto, aparece aqui a conta SNC com a relação da linha do balanço a que está associada. Mais à frente, eu tenho aqui a relação da demonstração do fluxo de caixa onde está associada. E onde reparar que, por exemplo, aqui a 21321 não tem aqui relação feita. Aqui a 249 também não tem relação feita. Ou seja, como estas contas não estão relacionadas com nenhuma coluna da demonstração do fluxo de caixa, estas contas obrigatoriamente vão ter que ser configuradas por vós, junta de freguesia, em parceria com o vosso contabilista certificado. Okay? A partir da impressão deste mapa de conferência, vocês conseguem saber logo quais é que são as contas que não estão relacionadas. Depois, tenho aqui o botãozinho para configurar o mapa e as contas. Aqui peço particular atenção a quem tenha que utilizar este mapa, porque tem mesmo que configurar as contas que não estejam relacionadas. Portanto, neste quadro, eu tenho duas formas de relacionar. Eu posso relacionar todas as contas que estejam embutidas num grupo do balanço, e aqui tenho puro agrupamento de contas do balanço, tenho este separador, ou posso associar conta a conta. Portanto, se todas as contas que estejam num grupo do balanço eu quero associar a uma coluna da demonstração do fluxo de caixa, eu basicamente a maioria delas já estão configuradas. Eu tenho apenas que seleciono aqui a linha que representa a coluna do DFC, da demonstração do fluxo de caixa, e aqui do lado direito pego nesse grupo do balanço, clico no mais, ele passaria aqui para os dividendos. Chego aqui aos juros e gastos similares, eu estou aqui a clicar OKs. E vou clicar aqui no mais dos acionistas, ele passa para ali. E basicamente todos os grupos e inerentemente todas as contas SNC que estão associadas àquele grupo do balanço vão ficar associadas àquela coluna do DFC. Bem? Se eu quiser retirar, porque vai aqui uma sugestão também de default, também posso chegar aqui, clicar aqui na cruzinha, passa para o lado direito novamente e fica disponível para associar a outras colunas do balanço. Pronto.
que é que eu tenho aqui mais? Antes de passarmos ali para a relação por contas e não por grupos, eu vou mostrar os botõezinhos cá em baixo. A aplicação vai sugerir uma configuração default. Se eu clicar aqui em gerar configuração default, ele sugere uma configuração default. Mas nem todos os grupos do balanço e nem todas as contas vão ficar associadas. Portanto, essas que já vamos ver como é que conseguem conferir, depois vão ter que obrigatoriamente associá-las aqui às colunas do balanço. Porque se não as configurarem, não vai bater certo a demonstração do fluxo de caixa com os respectivos mapas e na prática não vão poder demonstrar bem a informação através do sisal. Portanto, essa informação vai ficar incorreta. O gerar configuração automática é uma sugestão nossa e nem todas as contas estão configuradas. Se eu voltar a clicar, ele limpa as alterações que vocês fizeram, volta a aplicar a configuração default e depois terão que adicionar novamente, voltar a fazer a relação daquelas que não estão relacionadas por grupos ou por contas. Configurar tipo de configurações. Então, vamos chegar aqui à parte da configuração dos grupos. Este configurar tipo de configuração serve para, se eu, para um grupo de contas SNC que estão definidas no balanço, e que isso tem no site do Sisal, está lá a dizer quais são as agregadoras do balanço e quais é que são as contas SNC que estão-lhe afetas. Então, se for às tabelas fontes do Sisal, está lá essa informação toda. Se todas as contas SNC associadas a uma conta do balanço, eu quiser associar a uma coluna do DFC, eu não tenho que clicar aqui no desdobrar. Ok? E então, o que é que ele vai fazer? Todas as contas SNC do B05, por exemplo, eu ao associar o B05 a uma coluna do balanço, automaticamente o saldo de todas as contas SNC daquela linha do balanço vão ficar associadas a uma coluna do DFC. Isto é associar por grupos, o que poupa muito tempo e muito trabalho. Agora, se eu para alguns grupos do balanço, eu não quero que o saldo de todas as contas que lhes estão inerentes vão passar a uma coluna do DFC, então aí eu já tenho que vir aqui a configurar tipo de configurações, e por exemplo, esta dos clientes, eu já pus aqui o desdobrar. Esta coluna esta agregadora do balanço do B18, também pus o desdobrar, ok? Ao desdobrar estas duas, o que é que acontece? Estas contas, volto a mencionar, estas contas do B15 e do B18, não é? Já não vão poder ser associadas todas de uma só vez por agrupamento. Então eu tenho aqui o segundo separador, contas SNCAP. E aqui o princípio é o mesmo. Portanto, eu posso selecionar as colunas do meu DFC, da demonstração do fluxo de caixa, e na prática eu vou associar as contas que ainda não estejam associadas. Ok? Por exemplo, aquela 24.9, e eu posso aqui nesta primeira linha fazer logo a pesquisa, 24.9, eu posso pegar nela, posso dizer que ela é, sei lá, eu vou selecionar agora ao calhas. Vou pegar aqui numa qualquer, outras tributações, sei lá. Pronto, eu vou por aqui numa qualquer e vou clicar aqui no mais. E na prática, ao selecionar na coluna do DFC e ao clicar aqui no mais, ele vai passar a 24.9 ali para aquela coluna do DFC. Ok? Portanto, eu vou repetir. Eu posso associar todas as contas que estão associadas a um grupo do balanço a uma coluna do DFC, ou seja, por grupo, ou posso associar conta a conta. Esta configuração tem que ser revista por vós. Nós disponibilizamos uma configuração default, mas se não concordarem, podem sempre depois expandir aqui, retirar daqui uma conta e depois associá-la a outra coluna do DFC. E é este o trabalho que vós, enquanto pequenas entidades e regime geral, junto dos vossos contabilistas certificados, vão ter que configurar este mapa de demonstração de fluxo de caixa. O que é que eu tenho mais depois aqui disponível? Se eu quiser conferir quais são as contas que estão configuradas e onde e como, eu tenho aqui esta impressão do mapa das configurações, onde aparecem agrupadas pelas colunas do DFC e onde aparece depois aqui todos os grupos do balanço e todas as contas que estão associadas. Portanto, eu a partir daqui posso conferir as configurações que estão feitas. Está bem? Portanto, para além de conferir, eu ainda tenho aqui o botão das contas não configuradas. Se eu quiser saber quais é que são as contas que não estão configuradas, e atenção, que ele aqui, quando eu estou aqui a configurar o mapa, ele aqui mostra todas as contas e colunas do balanço que estão previstas nos respectivos mapas.
Mas quando eu mando imprimir aqui as contas não configuradas, ele só vai buscar as contas que estão previstas nos balanços no DFC e para ser colocados no DFC, mas que tenham movimentos. Portanto, quando eu mando imprimir esta relação de contas não configuradas, estas contas que aqui aparecem, obrigatoriamente, vão ter que associar a uma coluna do DFC. Portanto, estas contas SNC obrigatoriamente vão ter que associar a uma coluna do DFC, porque se não associarem, a demonstração do fluxo de caixa, e eu vou-lhes demonstrar isso, não vai ficar correto. Ok? Portanto, estes dois mapas já estão disponíveis, têm que confirmar se concordam ou não com a configuração default e no caso de demonstração do fluxo de caixa, obrigatoriamente, pelo menos as contas que não estão configuradas, vocês vão ter que associar a uma coluna do DFC. Selecionam a coluna onde querem adicionar a conta, do lado direito, e volto a dizer que é neste separador por contas SNC, vão procurar as contas que não estão atribuídas, vão clicar na conta e vão clicar no mais. E ele passa para aquela coluna do DFC, ok? As contas podem ser associadas, no caso de cena do tipo T, podem ser associadas a receita e a despesa em simultâneo, portanto, é definirem as colunas onde querem associar. Pronto. Ui, vamos respirar. Isto fica tudo no vídeo, portanto, se quiserem consultar depois, e esta apresentação também vai ser disponibilizada, portanto, estas demonstrações financeiras, que é para pequenas e regime geral, podem consultar, vão ter que configurar estes dois mapas novos, portanto, e está disponível. Portanto, no caso do DAPL, demonstração de alterações de património líquido, já vimos que vão ter que editar, imprimir e exportar o XML. O mapa 8.4, demonstração de fluxos de caixa, foi aquilo que eu estive a mostrar agora. Também é para pequenas e regime geral. Tem que ser editado, impresso e tem que gerar o XML. O balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira, ele vai buscar o saldo ao mês 13. Este mapa já estava disponível. Portanto, basicamente tem só que imprimir e exportar o XML. O balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira. Também temos, portanto, temos o analítico, ok, pequenas e regime geral, tem que imprimir e exportar o ficheiro XML. Não se esqueçam que tem o mês 13 e 14, parece que é o mesmo mapa, mas não é, ok? Tem que exportar para o mês 13 e mês 14. Portanto, esta informação é só neste menu, basicamente, imprimir os mapas. Estou aqui no grupo incorreto, peço desculpa. Já me estou aqui a exceder no tempo. Mas já aqui vamos chegar. Eu vou aqui minimizar aqui isto. Vamos para o grupo 8, que é onde nós nos encontramos. E neste quadro 8, eu tenho aqui basicamente é só imprimir e depois exportar o XML. Está bem? Já não falta muito. Garanto que já não falta muito. Estamos quase a acabar. Ok. Pronto. Eu gosto de realçar os mapas que vocês têm que efetivamente inserir informação. E na maioria dos casos é aqui no quadro 6, está bem? E estes mapas são transversais a microentidades, pequenas entidades e regime geral. Há aqui alguns outros mapas onde tem que inserir informação também, mas os mais importantes são estes. Dê-me só aqui um minutinho. Okay. Portanto, depois passamos aqui para o grupo 9. E neste grupo 9, nós temos, acho que não me esqueci de nenhum, estão cá todos. No grupo 9, chegamos então aos mapas dos ativos fixos, intangíveis e tangíveis. Aqui basicamente ele vai buscar a informação ao património, ok? Eu não vos vou mostrar agora o mapa, porque nós vamos fazer, aliás, eu posso mostrar, sem problema, mas eu não vou discriminar aqui estes mapas do quadro 9, porque ele vai buscar ao inventário. Já fizemos um webinar em como configurar estes mapas dos ativos fixos, tangíveis, intangíveis, e aqui o das propriedades de investimento. Portanto, desde que os mapas estejam configurados, que as contas SNC estejam configuradas nos respectivos mapas no programa de inventário, ele imprime informação. Se não tiver os mapas configurados, ele não vai buscar a informação. Nós, a curto prazo, vamos para pequenas e regime geral dar um webinar acerca do inventário, para fazer o cálculo das amortizações e ver como se verifica os valores e como se configura estes mapas. Vamos voltar a mencionar estas configurações. Eu até posso ir aqui só para mencionar onde se configura. Eu não vou mostrar como se configura, mas aqui nos mapas
ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Isto já foi mostrado aqui a configuração. Desde que esteja configurado e que também tenha um gerar configuração automática, ele vai buscar essa informação. Se nem todas as contas estiverem cá configuradas, ele não vai buscar os saldos corretamente para este mapa e, consequentemente, depois essa informação não vai ser corretamente transcrita aqui para o mapa que tem que levar à aprovação e submeter ao Tribunal de Contas. Portanto, eu vou deixar este grupo para um futuro webinar. Portanto, este grupo 9 tem aqui os mapas que podem ser impressos, caso já tenham configurado os mapas no programa de inventário. E basicamente estamos conversados. Quanto a mapas, Tribunal de Contas, eu prometi que estava a acabar e estou a acabar. Tenho aqui 2 ou 3 coisas para mencionar a mais. Portanto, no grupo 9, ativos intangíveis, mês 14, pequenas e regime geral, eu tenho que apenas imprimir e exportar o XML. Efetivamente, eu teria que editar este mapa no programa de inventário. 9.2, ativos fixos tangíveis. Mês 14, vai buscar os valores também ao mês 14, tem que estar configurado no inventário e é apenas imprimir e exportar o XML. Mapa 9.3, propriedades de investimento. Mês 14, tem que apenas imprimir e exportar o XML. Outros mapas enviados ao Tribunal de Contas. Eu vou chamar a atenção só que eu tenho a caracterização de entidade. Portanto, a caracterização de entidade, nós eventualmente ainda vamos disponibilizar este mapa aqui no nosso programa. Porquê? Porque se carregarem logo os campos todos e depois exportarem para XML e importarem lá no site do Tribunal de Contas esta caracterização de entidade, já têm a maioria do trabalho antecipado. Escusam estar depois lá, enquanto estão a submeter o XML, estar a carregar à pressa. Mas esta caracterização de entidade, de momento, pode ser enviada através do site do Tribunal de Contas. Portanto, se eu voltar aqui ao site do Tribunal de Contas, eu hei de ter aqui alguns a caracterização de entidade, está ordenado por ordem alfabética. Okay? Na caracterização de entidade tem estes quadros todos para preencher. Nós o que ainda vamos fazer é vamos disponibilizar estes campos todos aqui na aplicação. Se quiserem preencher na aplicação com esta informação, depois exporta o XML e depois o que tenho que fazer aqui no site do Tribunal de Contas é, para aqueles mapas que tenham exportado a partir da nossa aplicação, eu estou a mostrar na caracterização de entidade, mas é igual para todos os outros mapas. Atenção, isto é para micro, pequenas ou regime geral. Todos aqueles ficheirinhos que vocês exportarem na nossa aplicação, vocês depois têm que ir ao respectivo mapa e tem aqui um botãozinho em baixo, importar mapa. Vão ter que clicar no importar mapa, vão procurar o ficheiro que está naquela pastinha por onde foi exportado o ficheiro, vão clicar em confirmar dados e vão clicar em enviar. E a informação que está lá no ficheirinho fica carregada automaticamente no site do Tribunal de Contas, mas atenção que ele valida esta informação de meia hora. Ou seja, quando carregarem os ficheiros no site do Tribunal de Contas, vocês vão escolher o ficheiro, conforme eu disse, confirmam os dados e façam enviar. Só passado meia hora, em regra, é que a informação fica disponível no site do Tribunal de Contas. Depois de carregarem toda a informação de todos os ficheiros, vocês têm aqui o validar conta ativa. E no validar conta ativa, vão ter aquela dupla validação que eu lhes mencionei atrás. Validação do Tribunal de Contas, basicamente tem que vir aqui e ele mostra logo. Isto são avisos, não são erros. São avisos de informação que efetivamente possa vir a ter que se verificar ou validar se efetivamente está correta, e depois tem a validação do Ministério das Finanças. E aqui vocês têm que obrigatoriamente fazer uma coisa que é onde está aqui enviar para validação. Se veem que está tudo ser processado, entregue com sucesso, que não tem erros, então depois de validar tudo tem que fazer o enviar. Porque se não fizerem o enviar não vão conseguir submeter a conta de gerência para o Tribunal de Contas. Portanto, isto basicamente, aqui nos mapas, vão ter que ou inserir informação, ou carregar na nossa aplicação, exportar o XML e depois importar o ficheiro XML aqui. Depois vão ter que anexar as atas. Portanto, eu aqui até vou fechar e vou voltar atrás. Okay? Portanto, aqui no mapa, por exemplo, das atas, volto a dizer que tudo que seja ficheiro XML, vocês vão ter que importar o mapa XML e, em alguns casos, vão ter que depois anexar a ata, no caso das atas. Ok? Depois de anexar todos os XMLs, depois de anexar todas as atas, depois de verificar que está tudo ok, não se esqueçam de vir à validação e tem uma dupla validação. Okay? Essa dupla validação é do Tribunal de Contas e do Ministério das Finanças. Realce também que aqueles mapas que estejam disponíveis e que vocês não vão fazer o envio, por exemplo, a ata da apreciação,
Se não for enviar este mapa, tem que vir aqui obrigatoriamente, apesar de estar em branco, clicar aqui não existem movimentos. E como este, há mais mapas neste sentido. Está bem? Pronto. Para terminar, portanto, a caracterização de entidade nós ainda vamos disponibilizar no nosso software, mas podem já carregar no site do Tribunal de Contas. E atenção, que esta caracterização de entidade é muito extensa. Comecem já a carregar esta informação para que depois não percam 1 ou 2 dias a carregar só este mapa da caracterização de entidade. Vocês podem chegar lá, carregar a informação, gravar, saem, voltam a entrar, que a informação continua lá. Portanto, anexos. Já vimos aqui o modelo 1, que é a divulgação do inventário. Este modelo 1 foi mencionado na formação da passada terça-feira, é para microentidades. Portanto, os ativos fixos, tangíveis e intangíveis é para pequenas e grandes entidades. Esta divulgação de património é para as microentidades e está no webinar de terça-feira. O modelo 2, relação nominal dos responsáveis, já sabem que tem que acrescentar as linhas com os dados dos elementos do executivo. O modelo 3.1, responsáveis pela demonstração financeira, tem que vocês inserir as linhas com o responsável pela elaboração, apresentação e divulgação. A elaboração será o funcionário, apresentação e divulgação será o presidente, a aprovação será o órgão executivo. Volto a mencionar, nestes modelos, vem aqui a falar no tal norma contabilística 1.1, parágrafo 12. Se forem à norma contabilística número 1, parágrafo 12, está a explicar este mapa, a dizer quem é que são os responsáveis pela demonstração financeira. Eu, por acaso, tinha aqui o PDF em aberto, mas tive aqui um problema e não consigo abrir. Mas, basicamente, se for esta norma contabilística número 1, ele está lá a descrever quem é que são os responsáveis pela demonstração financeira, como está a dizer quem é que são os responsáveis pela aprovação e por aí fora. Está bem? Pronto, continuando. Para além do modelo 3.1, temos os responsáveis pela demonstração orçamental. E aqui também neste modelo está a dizer que na norma contabilística 26, no parágrafo 44, está a mencionar a quem é que compete, de quem é que é a responsabilidade pela demonstração orçamental. Portanto, se for à norma contabilística 26 ao parágrafo 44, está a mencionar e a explicar tudo isto. Modelo 5, ata de apreciação de contas. É um modelo que está previsto. Isto, teoricamente, nós antes só enviávamos a ata. Portanto, volto a mencionar, onde reparar que neste modelo que está previsto no documento do Tribunal de Contas, em baixo, eu tenho que anexar a respectiva ata. Mas antes disso, tenho que preencher esta informação. Portanto, se preencherem esta informação no nosso software, exporta o ficheiro. No site do Tribunal de Contas, importa o ficheiro XML. Fica logo lá carregado com esta informação. Depois tem que, obrigatoriamente, no site do Tribunal de Contas, neste quadro 2, anexar a ata. Vão procurar a ata que foi digitalizada, confirmam, gravam. Portanto, tenho 2 separadores. O separador quadro 1, onde posso importar o nosso ficheiro XML com esta informação. O quadro 2, onde vão anexar a ata. Depois de anexar e de escolher o ficheiro da ata que foi digitalizado, tenho que confirmar e gravar. Está bem? Portanto, por isso é que neste momento a nossa aplicação permite também exportar o XML com estes dados para a ata de apreciação e de aprovação. Apreciação deliberativo, aprovação executivo. Portanto, podem carregar esta informação, exportar o XML, importam naquele primeiro separador esta informação, no segundo separador tem que anexar a ata. Caso não vão enviar a ata, por exemplo, da apreciação, não se esqueçam de pôr o piquezinho, que não vão submeter isso. Outro anexo, o anexo 6, da certificação legal de contas. Se tiver a certificação legal de contas, preenche aqui com a informação do vosso contabilista certificado e a empresa que certificou as contas. Portanto, para pequenas e regime geral, eu presumo que tenham que a ter e colocar essa informação. Portanto, depois vão ter que anexar, então, esse relatório que foi feito pelo contabilista certificado. Confirmar esta informação com o contabilista certificado. O anexo 10, acumulação de funções. Se tiverem, inserem as linhas de quem são os funcionários que têm acumulação de funções. Se não tiverem, vão lá, picam aquela opção que não têm, que não vão submeter este mapa. O modelo 11, reconciliação bancária, já percebemos a sua informação. Portanto, vão ter que carregar essa informação com os saldos das contas bancárias. Ele vai buscar o saldo contabilístico final das contas bancárias e vão ter que adicionar os cheques em trânsito e os depósitos em trânsito. Isto tem que bater tudo certo. Síntese de reconciliação bancária, já falámos neste mapa. Novas funcionalidades. Menu mapas anexos, já vimos na aplicação. Portanto, menu mapas anexos. Portanto, todos os anexos que estivemos aqui a falar para o Tribunal de Contas, temos neste menu também anexos. Portanto, pode ir carregando aqui informação
que o que está aqui é replicado depois no mapa do Tribunal de Contas. Se carregarem ali a informação, depois vai ficar disponível aqui nos mapas para o Tribunal de Contas. Portanto, este menu é novo, tal como o menu do Tribunal de Contas. Portanto, o mapa de demonstração de fluxos de caixa já foi aqui mencionado, já vimos como se imprime e como se configura. Já agora, nos mapas CISAL, mês de janeiro, eu tenho aqui o DFC, okay? Demonstração de fluxos de caixa, e o DAPL, demonstração de alterações de património líquido. Estes mapas só estão disponíveis para pequenas e regime geral, ok? As microentidades que me estão a ouvir não se preocupem com isto, não se assustem, já chega a estar a falar tanto. O mapa de demonstração de alterações de património líquido já foi aqui demonstrado. Este vai sugerir uma configuração por defeito de todas as contas que estão configuradas, mas cabe-vos a vós verificar se concordam ou não com essa configuração tipo e podem fazer correções à mesma. O mapa de transferências e subsídios, já vimos no último webinar que dá para configurar automaticamente as disposições legais e finalidades. Portanto, eu vou só aqui voltar aqui à aplicação. Não queria estar a perder tempo porque já foi demonstrado e já devem estar cansados de me ouvir. Portanto, se eu for aqui aos orçamentais, transferência de subsídios, por exemplo, da despesa, vocês têm aqui esta opção de configuração automática de disposições legais e configuração automática de finalidades. Consultem o último webinar que está lá a explicar como é que se configura isto automaticamente para todas as económicas. Portanto, para todas as despesas de uma determinada económica, ele vai poder afetar uma disposição legal e uma finalidade. Se não quiser afetar a mesma disposição legal e a mesma finalidade a todas as despesas e todas as receitas de uma económica, aí já tem que associar manualmente. Mapa da contratação administrativa por tipo de procedimento. Isto foi explicado também no último webinar, que neste mapa da contratação, vamos ver, mapas orçamentais, contratação administrativa, encargos contratuais. Neste mapa, se eu for ver o mapa, eu tenho aqui algumas colunas novas, 2 colunas novas. Deixa-me lá só aqui imprimir. Neste mapa dos encargos contratuais, eu tenho 2 colunas novas. Aliás, não é neste, peço desculpa. É no outro mapa a seguir. Basicamente, ele para ir buscar a informação àquele mapa, situação dos contratos. Ele vai buscar aqui informação aos contratos, a estes mapas, de acordo com, deixa-me só chegar aqui nos parâmetros, autorizações legais. Eu tenho aqui as consultas prévias e eu agora naquele mapa tenho uma coluna da consulta prévia. Então o que é que tem que fazer? Vir aqui a parâmetros, autorizações legais, editar e aqui no tipo de consulta prévia definir aqui não o concurso limitado por prévia qualificação, mas a consulta prévia. Se fizerem isto, no respectivo mapa já sai na coluna da consulta prévia. Okay? Para além disto, existe uma outra coluna também da parceria para a inovação. Se tiverem tipos de procedimento para parcerias para a inovação, terão que colocar também aqui este tipo de procedimento e no mapa já sai na coluna da parceria para a inovação. Portanto, há 2 colunas novas no mapa referido. Vamos a falar aqui no mapa da contratação administrativa. Nos mapas da situação de contratos e de adjudicações por tipo de contrato, e aqui sim eu queria realçar, houve uma alteração. Eles deixaram de constar, porque existe uma ideia, um parecer ainda nada oficial, mas que é transversal a todos os contabilistas certificados com quem falamos, que os ajustes diretos simplificados, ou seja, abaixo de 5.000 euros, não devem constar neste mapa das situações dos contratos e das adjudicações por tipo de contrato. Portanto, com a versão que vocês já têm na vossa autarquia, tudo o que seja abaixo de 5.000 euros, ou seja, ajustes diretos simplificados, deixaram de constar nestes 2 mapas, apenas nestes. Situação dos contratos e adjudicações por tipos de contrato. Ok? Eram estes mapas que eu estava aqui a mostrar e que vocês submetem. Situações de contratos e adjudicações por tipo de contrato. Tudo o que seja ajustes diretos simplificados, abaixo de 5.000 euros, deixa de aparecer nestes mapas. Continua a aparecer nos encargos contratuais. Está bem? Pronto. E não me querendo alugar, porque isto era para ser de 60 a 90 minutos e já vamos em, efetivamente, 82. Os novos menus são estes. Mapa Tribunal de Contas, anexos,
tenho estes dois mapas novos, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de alterações de património líquido. Mapa de transferência de subsídios, tem aqui a opção para configurar automaticamente, é uma opção nova, já foi mencionado na terça-feira. Ao clicar nos respectivos botões vão aparecer estes formulários onde eu posso anexar a uma económica as autorizações legais e as exposições e as finalidades. Nos parâmetros e autorizações legais das consultas prévias, eu devo definir ali o tipo de contrato de consulta prévia. Se o fizer, neste mapa já vai aparecer estas despesas, estes contratos, nesta coluna. Okay?